Boa tarde a todos e a todas. Estamos iniciando o nosso último encontro do primeiro encontro de pesquisa autobiográfica, ou seja, essa tarde é a tarde de encerramento. Queremos desejar que seja proveitosa esta tarde, como tem sido os 2 dias de intensa discussão a respeito da pesquisa autobiográfica, das narrativas, das fontes, dos campos teóricos possíveis, e que possamos agora encerrar deixando como legado um evento, o segundo encontro daqui a 2 anos, e, se possível, agregar mais instituições que trabalham com a pesquisa autobiográfica. Gostaria, então, de agradecer à Universidade do Estado do Amazonas, ao Instituto Federal do Amazonas e à Universidade Federal do Amazonas pelo evento. E dando continuidade, então, ao nosso trabalho de hoje, eu gostaria de ter a honra de convidar o presidente da Associação Brasileira de Pesquisa Autobiográfica, professor Rodrigo Matos de Souza, para proferir a conferência intitulada Provincializar o Universal e Desprovincializar o Regional na Pesquisa Autobiográfica, iniciando assim as atividades de encerramento do primeiro encontro organizado pela diretoria da região norte da Associação Brasileira de Pesquisa Autobiográfica. Nós sabemos que a pesquisa autobiográfica tem se revelado, nestes 2 dias, como uma entre outras epistemologias praticadas na região norte. E a conferência do professor Rodrigo Souza trará elementos para refletir a respeito do universal e do regional. Assim, convidamos o público online e presente para ouvir a conferência Provincializar o Universal e Desprovincializar o Regional na Pesquisa Autobiográfica, com o professor da Universidade de Brasília, Rodrigo Matos de Souza. Rodrigo Matos de Souza é professor da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, graduado em Pedagogia, mestre em Estudos de Linguagem e doutor em Educação e Contemporaneidade. Todas as formações pela Universidade do Estado da Bahia. Atualmente, é professor permanente nos programas de pós-graduação em Educação, Modalidade Profissional e em Direitos Humanos e Cidadania. Seu pós-doutorado foi na Universidade de Sevilha, Espanha. É presidente da Associação Brasileira de Pesquisa Autobiográfica, membro da Associação Internacional de Histórias de Vida e Informação e da Pesquisa Biográfica em Educação. Foi editor-chefe da revista Linhas Críticas. Atualmente, é editor adjunto. O professor Rodrigo Matos de Souza é autor de inúmeros artigos publicados nacional e internacionalmente. E está atualmente com um projeto de pesquisa em andamento na Cátedra Unesco de Educação Aberta, na área de Educação, Migração e Deslocamentos. E também com o projeto Colonialismo, Colonialidade e Educação, cenários de resistência e subordinação. Agora, temos o prazer de convidar, então, o professor Rodrigo Souza. A palavra está com o senhor. Pode acender a luz?
Então, boa tarde a todos, a todes e a todas, a todos, todes e a todos. A quem está aqui presente e a quem está também nos acompanhando via YouTube. Inicialmente, quero agradecer todo o esforço no sentido de construir esse evento. E, nesse sentido, eu me lembro do primeiro momento que conversamos sobre a possibilidade dele existir. E é muito interessante, quando recordamos daquele momento para esse, algo se realizou. Né? O que era potência se transformou, de fato, em um evento. Então, quero agradecer às instituições envolvidas, a Universidade Estadual do Amazonas, a Universidade Federal do Amazonas, o Instituto Federal do Amazonas. Agradeço, na pessoa do Newton, todos os membros da organização que envidaram esforços e fizeram, de fato, um belo evento, o primeiro evento, né, a ocorrer na região norte. E é o quarto evento de natureza regional no âmbito da biografia, ou seja, é o quarto evento regional. Ou seja, algumas regiões, até o momento, não tiveram um encontro. E o norte já fez o seu primeiro. Então, esse também é um ponto também para se levar em consideração. Vamos lá. A minha conferência de hoje, ela faz parte de um projeto, como o Newton chamou a atenção. Eu venho estudando os aspectos que produzem a colonialidade no pensamento educacional brasileiro. Então, esse é um dos meus projetos. E eu faço uma clara divisão nos meus dois projetos, então um projeto empírico e um projeto teórico. Esse é o meu projeto teórico, com o qual eu venho trabalhando já faz algum tempo. E isso me levou, justamente por estar dentro desse lugar e desse movimento, né, o movimento da pesquisa autobiográfica, a pensar como o autobiográfico, de muitas formas, carrega elementos de colonialidade na sua forma de atuar, de pensar e de produzir conhecimento, e, sobretudo, em sua ética, né? Na produção de uma ética colonial dentro do pensamento autobiográfico. E é sobre isso que eu vou falar hoje, sobre como nós produzimos uma ética colonial na nossa produção de conhecimento. Isso é sempre importante dizer, que eu vou fazer algumas ressalvas ao que eu vou trazendo por aqui, que em muitos dos movimentos feitos em termos decoloniais são movimentos que já foram feitos em outros lugares, com outros nomes e de outras formas. São movimentos que são chamados de epistemologia em outros lugares. São chamados de produção de conhecimento em outro lugar. É que nós tomamos, dentro da nossa própria tradição de formação, um tipo de ética formativa que nos encerra no modo leitor e não nos permite ir além disso em muitos momentos. Então, eu começo dizendo que eu não estou trabalhando aqui com um processo de adjetivação muito comum no âmbito da educação, sobretudo, que é o de adjetivar o decolonial, o pós-colonial e até o subalterno, muitas vezes. Transformando essas expressões teóricas, essas expressões de campo, em mero adjetivo, falando de um trabalho decolonial, fazendo um gesto a uma intenção decolonial, mas que, por fim e ao cabo, reproduzem uma lógica, um modo de pensar e uma forma que é totalmente colonizada. Então, esse é a primeira ressalva. Estão aqui as ressalvas, que são ressalvas que eu preciso fazer para que eu seja melhor entendido quando trouxer as coisas que são um pouco mais agudas, um pouco mais duras e até, em certa medida, um pouco mais violentas, porque dizem um pouco da gente, mas dizem também daquilo que nós podemos ser, enquanto sujeitos. Eu, primeiro, já disse da questão da adjetivação decolonial e de sua fragilidade, mas eu poderia dizer que, talvez, e chutando assim, sem nenhuma precisão,
que boa parte da produção que usa essa expressão a usa dessa forma, a usa em termos adjetivos. E nada além disso. Um segundo ponto que eu posso trazer é a questão das disputas epistemológicas sobre a origem desse movimento. Ou seja, como eu disse, esse movimento já aconteceu em outros lugares. E ele já teve outros nomes em outros lugares, né? Ele deriva o movimento dos estudos subalternos latino-americanos, que hoje tem dois nomes possíveis. Uma é o movimento decolonial, que deriva da obra de Walter Mignolo, e a outra parte, que é o que chama de descolonial, que deriva da percepção e dos trabalhos de Henrique Dussel. Mas, como ele mesmo já diz, ele é um estudo subalterno latino-americano. Os estudos subalternos, originalmente, na Índia, na Austrália, em parte da África, e os estudos pós-coloniais africanos, eles já fizeram esse movimento que a gente vem chamando a atenção aqui, nesse momento, no nosso tempo presente, já fizeram esse movimento há 60 anos atrás, há 50 anos atrás, há 40 anos atrás. E é um movimento que parece difícil, e justamente porque ele é difícil, porque é de luta contra nós mesmos, sobre aquilo que nós pensamos ser, por exemplo, um bom professor, uma boa professora, um bom teórico, uma boa teórica. Então, mas eu não vou entrar nessa disputa, eu não vou entrar quem nasceu primeiro, se foram os estudos decoloniais, se foram os estudos subalternos, se foram os estudos pós-coloniais, e quem desse processo é o pioneiro ou faz melhor, e se os estudos decoloniais são de fato algum movimento original e não apenas um tipo de ação dentro dos estudos pós-coloniais. Essa é uma disputa que existe, isso é uma discussão que existe, mas eu não estou entrando nela e nem quero entrar, porque eu acho que esses três movimentos, tanto o movimento subalterno, os estudos subalternos, como os estudos pós-coloniais, como os estudos decoloniais, e como você queira chamar eles, decolonial e descolonial, eles querem dizer de um mesmo fenômeno, de um mesmo tipo de incômodo, de um mesmo tipo de produção de um sujeito que se submete, o sujeito que não desobedece, o sujeito que obedece, mesmo quando não há uma ordem. Ele obedece mesmo quando não há uma ordem. E aí, esses movimentos, eles propõem algo que está muito, muito além de uma linguagem, e é justamente disso que eu quero falar. Eles não estou falando necessariamente de um conceito somente, mas de um movimento que também é dos sujeitos para com a epistemologia, e não apenas da epistemologia para com o sujeito. É uma ação do sujeito sobre aquilo que nós podemos e devemos pensar. E aí chegamos ao segundo ponto, né? Na verdade, ao primeiro, segundo, terceiro ponto, que é uma certa dificuldade que temos em compreender isso por uma questão. Quando eu falo nós brasileiros, nós latino-americanos, que temos de compreender isso porque nós entendemos que a nossa formação é uma formação de adesão. Ou seja, que nosso processo formativo, ou seja, o processo formativo de um intelectual, qualquer que seja, em qualquer nível que ele esteja, ele se forma para aprender a ler outros autores. E no momento em que ele está formado, o momento em que ele recebe a alcunha de sujeito formado, é porque ele encontrou uma adesão teórica. Ou seja, ele leu um determinado conjunto de autores, ele entendeu determinado conjunto de autores, aí ele passa a ser chamado da abordagem autobiográfica, da pesquisa autobiográfica, do método autobiográfico. Ou ele passa a ser chamado de marxista, ou pós-estruturalista, ou o que quer que seja, ou da psicanálise. Só que é interessante como essas instâncias de produção de conhecimento se fazem em outro lugar, né? E nós não produzimos conhecimento, não damos nomes às coisas, e logo todo o nosso processo formativo, da graduação ao doutorado, passando pela nossa própria atuação como docente, se reduz a uma ação que é meramente de adesão. Então, o sujeito, todo o esforço que a gente faz, por vezes, de uma carreira, de colocar uma pessoa para produzir intelectualmente no nosso contexto, por vezes é apenas para que ele diga, olha, eu sei ler um autor.
E, curiosamente, isso pode parecer estranho, mas de onde essas pessoas vêm, ou seja, de onde esses autores vêm, não é isso que é chamado de formação intelectual. Porque, curiosamente, é de lá que eles vieram, e lá eles produziram algo, não foi? Algo que nós estamos lendo aqui. Algo que nós estamos lendo aqui. E esse é um vício de origem da nossa formação. É um vício de origem, e a gente não tem outra forma de dizer, é um vício colonial de nossa formação. De acreditar que nosso processo formativo implica somente em ser leitor. Unicamente leitor de outros autores. Porque a produção intelectual não está aqui, ela está em outro lugar. Em outro lugar. E por vezes nos reduzimos tão drasticamente, mas tão drasticamente, tão violentamente, que professores universitários de um país como o Brasil, que tem mais de 7 milhões de estudantes universitários, que tem quase 1 milhão de estudantes de pós-graduação, se submete a ler, por exemplo, autores que nem sequer ocupariam a vaga que você está ocupando hoje na universidade. Não conseguiriam fazer o concurso que você fez. Mas ele nasceu num determinado lugar que lhe permitiu, e que lhe permite, por exemplo, publicar um livro muito jovem. Ou sem a devida formação. Ou pior, desempregado. E de repente esse sujeito está aqui. Está aqui muitas vezes entre nós. Muitas vezes entre nós. Então, vamos lá. Vamos ao terceiro ponto. Ao quarto ponto. Não, vamos voltar ao terceiro ponto. E nesse processo de redução da nossa formação a um simples processo de leitura e reprodução, nós acabamos por fazer uma coisa que me parece... Aí isso representa profundamente tudo aquilo que se chama colonialidade, ou seja, de como nós não precisamos de um colonizador para nos dizer o que fazer. Nós já introjetamos as dimensões da colonialidade em nós mesmos, a tal ponto que nós reproduzimos uma obediência sem que nem sequer nos digam o que a gente precisa fazer. Nós vamos em busca, e essa busca é sempre frequente, do novo, mas nunca do novo, da produção do novo, da nova teoria, que veio, sabe-se lá de lá onde, para dar conta, essa teoria que veio, sabe-se lá onde, para dar conta de um problema contextual nosso. Então nós vamos até um autor francês, um autor espanhol, um autor do norte, de onde quer que ele seja, e pedimos e quase imploramos a esse autor que responda o nosso problema. O nosso problema. Quando esse autor, quem quer que seja ele, não escreveu sobre o nosso problema. Por uma questão simples. Eu acredito que a maioria dos autores que nós lemos, de origem do norte, não conseguem nem imaginar, se nunca colocaram os pés em Manaus, o que é Manaus. E o que é a Amazônia. Então, qualquer coisa que ele escreva, que ele tente dar conta, sujeito urbano do norte, sobre uma realidade como qualquer realidade que ele tente dar conta, não faz sombra ao que uma sociedade complexa como a brasileira tem a ofertar para nós mesmos, sujeitos aqui. E ao não fazermos o nosso papel, e aí é outra questão, não fazermos o nosso papel, que é o de pensar os nossos problemas, nós nos reduzimos a sermos meros reprodutores, e pior do que isso, nós nos deixamos de pensar teoricamente a nossa sociedade. E deixamos que outros façam esse trabalho de pensar a nossa sociedade teoricamente. Ou pior, fazemos por eles esse trabalho. Então, tornar esse conhecimento, desprovincializar esse conhecimento, tornado provinciano pelas academias do norte, ou seja, de como esse conhecimento nos vê, nos toma, nos coloca, é preciso começar a fazer um outro movimento, que é um movimento de começar a, primeiro,
é ensinar os sujeitos a provincializar o norte. Nós poucas vezes falamos isso para um estudante de graduação, mestrado e doutorado, que um determinado autor, qualquer que seja ele, da França, é francês. Parece absurdo isso. A gente tem que dizer isso para as pessoas. Olha, um autor francês, ele é francês. Ele escreveu para os problemas da França. Ele usa expressões e domínios e dispositivos que respondem aos problemas da França, da Inglaterra, da Alemanha, que pouco dizem ou nada dizem aos problemas de uma sociedade como a manauara ou a amazônica. E esse movimento é um movimento, inclusive, libertador. Aprender a dizer filósofo francês, sociólogo alemão, da mesma forma que nós sempre, em qualquer contexto, somos apenas o que a gente quer, pedagogos, filósofos e sociólogos brasileiros. Em qualquer contexto em que estejamos, seremos isso. Mas os sujeitos que não vêm daqui, que vêm do norte global, eles não se pretendem como do norte, eles se pretendem como universais. E é aí que reside o nosso problema. E não é um problema deles, é um problema nosso. Tá? Nosso. E mais do que isso, nós precisamos entender, inclusive, quando o autor é francês, português e alemão, e ninguém lê ele em seu contexto. Ninguém nunca leu esse autor em seu contexto. Nós poderíamos aqui elencar uma lista imensa. Eu poderia ficar fazendo isso aqui uma tarde inteira, uma lista imensa de autores que não é que não são lidos em seu contexto de origem, que nunca foram lidos em seus contextos de origem. Percebam a antinomia. São autores que nunca foram lidos da forma como são lidos aqui, e eu quero deixar isso bem clarificado, da forma como são lidos aqui, nunca foram lidos em seus contextos de origem. Vários. Muitos são lidos dentro de um contexto disciplinar. Alguns nunca ultrapassaram os muros de sua própria universidade, mas aqui parecem reis e deuses. Nunca saíram do contexto de sua própria universidade. E alguns não são lidos há 50, há 100, há 30, há 40 anos em suas próprias universidades, em seus próprios países. E nós seguimos aqui como se nós fizéssemos parte de uma tradição teórica desses sujeitos. E, portanto, fôssemos uma espécie de filhos ou netos, né? De uma tradição que nem sequer nos reconhece. E, portanto, seríamos os filhos bastardos, ansiosos de reconhecimento paterno, né? Sabe, porque esse é um problema. O outro ponto que eu quero trazer para pensar essa questão de pensar o desprovincializar o norte e o universal e provincializar o regional, é pensar em como fazer isso. E aí parece que tem uma mágica que ocorre em alguns lugares e que para a gente parece muito difícil fazer essa mágica. Mas vocês já pegaram um livro francês, de uma editorial francesa na França, ou mesmo traduzido para o português, já pegaram? Já viram o referencial que eles utilizam? São os autores locais. Por vezes, o colega do gabinete ao lado, quase sempre dialogando com as questões de seu contexto. Eles não leem nem os alemães que estão do lado. E os alemães fazem o mesmo com eles. E, da mesma forma, os norte-americanos com os demais europeus. Curiosamente, quando nós nos colocamos para fazer isso, parece que há um certo impedimento. As pessoas dizem, olha que absurdo, como nós vamos agora renegar as teorias. Que teorias? As que não foram feitas para nós? As que nos desconsideraram ao longo de toda a sua produção? As que foram produzidas por racistas? Vamos pensar que as que foram produzidas por nazistas,
Nós, por exemplo, da pesquisa autobiográfica, insistimos, por exemplo, em um debate aberto, constantemente, com sujeitos abertamente, reconhecidamente nazistas. Historicamente reconhecidos como nazistas. Nós vamos seguir nesse debate? Não vamos recusá-lo em nenhum momento? Nós experimentamos, por exemplo, agora um governo de viés autoritário nos últimos anos. Não é? Nos incomodamos com ele. Colocamos uma série de restrições para o diálogo com essas pessoas. Mas sentamos e lemos um nazista, um fascista e um racista, tranquilamente, sem debater nada. E, por vezes, para discutir narrativas de pessoas negras, trans, homossexuais e por aí vai. Pessoas que esses mesmos autores, se tivessem no mesmo espaço que essas pessoas, as rejeitariam. Claro. E nisso é importante saber que os ingleses leiam os ingleses, os franceses leiam os franceses, os espanhóis leiam os espanhóis, os norte-americanos leiam os norte-americanos. E nós nos sentimos na obrigação de ler todos eles, para fazer, por vezes, um TCC. Nós exigimos que um estudante de graduação, por vezes, faça esse exercício para fazer um trabalho de conclusão de curso. Só para que vocês saibam, nenhum estudante de TFM na Europa faz um exercício de leitura dessa natureza. Exercício de leitura da natureza que nossos alunos de TCC fazem. Muitos TCCs, inclusive, virariam teses, tranquilamente, em muitas universidades do norte global. E dessa forma, se não colocarmos não nos colocarmos como sujeitos ativos e reconhecedores dos nossos pares como produtores de um conhecimento digno e que se relaciona com o nosso contexto e, portanto, com as nossas produções, nós nunca pararemos de ser uma coisa que, por vezes, quando eu digo isso, alguns colegas se assustam. Nunca vamos parar de ser colônia de citação. Que é o que acabamos de ser. Acabamos por nos conformar em sermos colônias de citação. E como quinto ponto, sexto ponto, na verdade, terminando aqui essa primeira parte, a gente também não pode se deixar colonizar nem pelo pensamento dito colonial, decolonial. Porque na medida em que um pensamento se propõe a ser produzido pelo norte, né, e do norte, qualquer que seja ele também apresenta um desejo de manutenção dessa fazenda de citações que acabou virando a América Latina para os mercados acadêmicos do norte. Ao ponto de, por exemplo, já mantínhamos carreiras e muitas carreiras de professores irrelevantes na Europa, estamos agora mantendo também carreiras e carreiras de professores irrelevantes no norte dos Estados Unidos. Basta que ele diga que está trabalhando com a questão decolonial, descolonial, pós-colonial. Ele passa, de uma certa forma, a ser considerado como uma possível citação e ganha, de fato, citação massiva num contexto como o nosso. E, como eu disse no primeiro ponto, boa parte das citações e das menções ao pós-colonial, ao subalterno e ao decolonial no nosso país são da ordem do adjetivo, né? É uma adjetivação e não um debate teórico. E aí entramos na parte mais, talvez, dura, né, da nossa apresentação. A pesquisa autobiográfica ela tem se revelado nas últimas décadas um campo que tensiona muitos valores. Muitos valores. O valor da memória, da narrativa, da subjetividade, da temporalidade, como bem fez menção aqui o professor Hervé Breton. Ela questiona, inclusive, a própria noção de pesquisa qualitativa, né, quando traz um questionamento até para os horizontes da própria pesquisa qualitativa. Mas esse debate, de muitas formas, foi margeando e tentando não entrar
a tal ponto que o Eliseu, no primeiro dia, fez menção a um texto que ele recém escreveu, com um passage, colocando a perspectiva decolonial como uma possibilidade futura. Ou seja, uma possibilidade futura se debater o decolonial. Quando esse futuro chegar, talvez não exista o decolonial para ser debatido. Esse é o problema. E nós estamos na ideia de que vamos ler alguma coisa que vai nos ensinar, mais uma vez, uma ética de produzir uma adesão a um horizonte teórico. Então, esse imenso esforço fez um exercício, de fato, de contornar ou não entrar no debate decolonial, no debate pós-colonial, e em muitos outros debates, talvez pela sua própria matriz e seu próprio lugar de produção, que é muito europeu, e, sobretudo, europeu, urbano, parisino, né? Parisiense, de alguns bairros de Paris, inclusive, porque não se chega nem nos bairros onde tem imigrante, assim, de alguns bairros, de algumas regiões muito bem urbanizadas e com população branca e de classe média. E isso essa dificuldade talvez esteja impressa justamente num problema, não um problema de tentar recusar, em alguns conceitos, a complexidade desse conceito ou a própria inutilidade desse conceito. Porque quando nós começamos a pensar e aproximar alguns debates, inevitavelmente, alguns conceitos que utilizamos se tornam inúteis ou se tornam de baixo uso. E, por vezes, o sujeito que fez todo aquele investimento, como eu falei no início, todo o investimento para se formar, lendo autores, ele, de repente, se vê sem chão, porque, para ele, a formação era isso. Para ele, a formação não era que ele inventasse conceitos e pensasse a sociedade em que ele vive. Para ele, a formação era aprender a ler autores de outro lugar. Então, agora, ele se sente desamparado, sem chão, sem nenhum chão, né? E poder adentrar um conceito, né? E nesse processo de adentrar um conceito, percebê-lo como latino-americano, percebê-lo como africano, como brasileiro, como amazonense, como do norte do Brasil, por vezes pode implicar em que talvez esse conceito seja descartável. E ele ganhe, de fato, um questionamento plausível que ele não encontraria em seu contexto de origem. Porque em seu contexto de origem, ninguém o contesta. Não há uma contestação em seu contexto de origem aquilo que ele apresenta em termos de representação. Então, e nisso é importante que se reconheça que há uma geopolítica do conhecimento, e uma geopolítica do conhecimento que subalterniza, e isso é importante que se diga, subalterniza, por vezes subjuga, o tipo de produção teórica não europeia, de metodologias não europeias, inclusive as escritas de si não europeias. Na medida em que a escrita de si não europeia, por vezes, ela é reduzida a uma única condição de existência, que é a de fonte. Ela só pode ser fonte de história oral. Ela não pode ser nada além disso. Para os sujeitos do norte. Então, um ponto essencial, e eu acho que aí é um reconhecimento difícil para muitos dos sujeitos que estão envolvidos numa pesquisa autobiográfica, é entender e botar um ponto nesse lugar e dizer, de fato, a pesquisa autobiográfica é colonizada. E se a pesquisa autobiográfica é colonizada, eu sou colonizado. E passar a entender em que ponto se dá a minha colonização. E até que ponto se deu a minha colonização. Recordem, no início da minha fala, quando eu chamei a atenção para o nosso horizonte formativo. De como nossa formação
é, por vezes, uma formação apenas para aprender a ler, enquanto os outros sujeitos aprendem a conceituar. Porque eles são ensinados, desde a graduação, que eles vão dominar o mundo. Isso é uma ética do dominador. É uma ética de quem subjuga o outro. E a nossa ética é a ética passiva, a ética de quem vai ler. No máximo, vai ser um bom leitor de um determinado autor. E recusar isso é um movimento muito difícil para muita gente. Porque implica dizer, por exemplo, que agora, sei lá quantos anos você tem de carreira, quantos anos você tem de vida, que tudo que você fez até então foi, no máximo, se submeter. Deixando, inclusive, de fazer, e aí essa é outra parte que dói, deixando de fazer, inclusive, o seu trabalho. Porque se o nosso trabalho é o trabalho intelectual, e o trabalho intelectual é pensar o seu contexto, é pensar a sua sociedade, pensar o mundo em que vive, significa que nós não estamos fazendo isso. Estamos lendo outros intelectuais que pensaram suas sociedades. E reconhecendo isso, nós passamos a reconhecer também essa dimensão ética da produção, de reconhecer o colonizador que carregamos em nós mesmos, sensivelmente carregamos o colonizador conosco, e, sobretudo, quando nos submetemos às condições que são impostas por esse norte geopolítico, que tenta nos dizer o que são as coisas e o que não são as coisas. Não esqueçam que para o norte geopolítico, até muito recentemente, nós nem humanos éramos. Não somos nós, inclusive os acadêmicos brasileiros. Até muito recentemente, vinham estudantes de antropologia norte-americanos, de antropologia alemães, estudar nossa academia como objeto, nos tomando como objeto de conhecimento. Né? Entendendo a nossa forma de agir, nossa ação e nossa atitude, nossos povos e nossos interesses como tema, como um problema para suas pesquisas. Né? Então, vamos lá. Eu vou dar aqui uns poucos exemplos de como nós fazemos isso com muita maestria, ou seja, ser colonizado. Na Bahia a gente tem uma expressão que é com gosto, quando a pessoa faz, né? Eu moro em Brasília, mas sou baiano. Então, essa expressão com gosto diz que quando a pessoa faz demais, né? Faz com excesso. Então, nós somos colonizados com gosto em alguns momentos, né? Então, vou dar alguns exemplos de como fazemos isso. Por exemplo, em alguns momentos aqui no nosso congresso se fez uso desse recurso. No congresso de autobiografia, de pesquisa autobiográfica, ele é eixo temático. Inclusive, ele é muito frequente nos cursos de pedagogia e na formação do pedagogo, que é o conceito de experiência. Vamos lá. Mas a questão não é o conceito de experiência. Se nós estivéssemos aqui agora discutindo o conceito de experiência a partir da noção de experiência do povo Baniwa e tentando pensar como isso pode dar um sentido à nossa existência, ou pensando, inclusive, a noção de experiência para além das ideias de duração, longa duração, pensando em outras lógicas epistemológicas, mas também em outras lógicas de sabedoria, de conhecimento, de existência, nós estaríamos tentando contribuir autoralmente, em termos de produção conceitual, com aquilo que nós chamamos de epistemologia. Mas como é que se convencionou a usarmos, né, o conceito de experiência? Como é que nós usamos o conceito de experiência em nosso contexto acadêmico? Ele vem, quase sempre, por duas origens. Isso é facilmente mapeável, por duas origens. Uma é uma origem secundária e uma é uma origem primária. A origem primária é
o conceito de experiência em Benjamin, Walter Benjamin. E o outro é o conceito de experiência que é heideggeriano e que veio sendo apresentado aos brasileiros de uma maneira muito frequente a partir de Jorge La Rosa. Então vamos lá. O que esses dois conceitos de experiência nos dizem? O benjaminiano, de antemão, ele está falando da impossibilidade, da incapacidade e da imutabilidade do sujeito ante a experiência. Está dizendo que a experiência não é possível. Está nos dizendo que a experiência já não é mais possível. Já não é mais possível para o sujeito europeu, já não é mais possível para o sujeito europeu urbano, já não é mais possível para o sujeito europeu urbano que teve a experiência de uma guerra, da Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial. Aí depois vou pegar agora o conceito de La Rosa. Quem aqui já teve a curiosidade de ler o texto de La Rosa, nota sobre o saber da experiência? Por exemplo, encontrou lá uma quinzena é demais. Um conjunto de condicionantes para o sujeito ter experiência. Há um conjunto de condicionantes para você ter experiência. E aí você fica pensando, quem é esse sujeito que não pode mais ter experiência porque tem informação? Não pode mais ter experiência porque tem isso. Não pode mais ter experiência porque tem opinião. Não pode mais ter experiência porque a experiência é algo raro. Não pode mais ter experiência por uma série de outras coisas. É claro que Jorge La Rosa nunca conheceu um ribeirinho. É claro, fica evidente ao ler o texto que ele não sabe da existência de uma pessoa que tem experiências primeiras, inclusive, primeiras experiências todos os dias, se brincar. Acreditar, por exemplo, que a experiência já não é mais possível, ela tem todas essas condicionantes, ignora, por exemplo, todas as experiências porque um morador de periferia passa no seu dia a dia. Então, toda vez que nós reivindicamos um horizonte de experiência europeu para o nosso lugar, dizendo da impossibilidade da experiência ou das dificuldades de se ter experiência, nós estamos pontualmente desconsiderando que nossa sociedade é muito mais complexa que a europeia, é muito mais jovem que a europeia, e, portanto, muitas experiências aqui são possíveis. Inclusive experiências que lá são impossíveis, aqui são possíveis. Aqui são possíveis. Algumas experiências. Vamos pensar. Comparem um dia, quando vocês tiverem tiverem tempo vazio e a preencher em casa, comparem os medos europeus e os nossos medos. Comparem os medos europeus e os nossos medos. Os medos macro, os medos universais, os medos abstratos, enquanto nós lidamos com outro nível e outra relação com o medo. E isso nos diz abertamente que temos experiências distintas. Vivemos no mesmo mundo, mas não vivemos no mesmo lugar. Agora um outro ponto, também difícil. Eu já chamei a atenção para vocês que boa parte das teorias que consumimos foram produzidas por sujeitos urbanos, de cidades e aglomerados urbanos, que eu posso dizer assim, extremamente seguros, com baixíssima diversidade social, talvez excetuando uma ou outra cidade a partir das últimas 3 ou 2 últimas décadas, mas na grande maioria com baixíssima diversidade social, com pouquíssimo encontro com a diferença, e que, portanto, produzem uma noção de subjetividade, ou seja, de vida interior, de íntimo, desses sujeitos, que ignoram, por exemplo, e produzem coisas, vamos pensar aqui,
as dificuldades que as pessoas negras no nosso país têm em encontrar um psicólogo que entenda o racismo. E eu estou falando da psicologia, porque a psicologia, para mim, é um ponto, é a ciência que estuda a subjetividade, o eu, né, e a vida interior do sujeito. E, portanto, estamos falando de um sujeito que deveria, no nosso contexto, compreender diretamente os efeitos na subjetividade que o racismo provoca. Mas é muito difícil para uma pessoa negra encontrar um psicólogo por esse motivo. Porque as ciências do eu não foram pensadas para sujeitos como nós. Para sujeitos como nós. Com problemas como os nossos. Daí, e aí eu poderia dizer, quase todas, uma boa parte daquilo que nós chamamos de ciências do eu, ciências da subjetividade, ou subjetividade, dizem do sujeito que não somos nós. E que, portanto, perdemos um bom tempo nos dedicando a elas. E tentando dar respostas a problemas nossos a partir de perspectivas epistemológicas que simplesmente nos ignoraram e nos ignoram. E seguem nos ignorando. Então, vou controlar aqui. Eu já estou vendo que estou nos últimos minutos, últimos 15, mas serei rápido. Então, por isso, produzir provincializar o conhecimento, nesse sentido, implica em dizer, por exemplo, do conceito de experiência como um conceito de experiência europeu, um conceito de experiência alemão, espanhol, um conceito de narrativa, por exemplo, europeu. Nós mesmos, da perspectiva autobiográfica, seguimos trabalhando com um conceito de narrativa extremamente europeizado, que parte de noções de modos narrativos que são europeizados e europeus. Que desconsidera, por exemplo, inclusive tenta tipificar e tornar gênero aos modos de produção da narrativa oral, porque eles não sabem fazer de outra forma. Não sabem fazer de outra forma, não sabem dar nome de outra forma. E nós seguimos observando essas outras produções narrativas e tentando categorizá-las como sendo algo dentro dos modos narrativos clássicos. Dentro dos modos narrativos clássicos, continuam chamando o sujeito de personagem, sujeito, sabe? Entre outras coisas. Enredo, narrativa. E não damos nomes a isso que fazemos. E talvez se estivéssemos dando nome a isso que fazemos, teríamos outras coisas para dialogar, inclusive com quem faz dessa forma. Também é dizer da subjetividade, e aí é importante dizer dessa subjetividade como uma subjetividade francesa, alemã, europeia. E talvez, e aí é uma provocação que eu faço sempre assim, é dizer que ela é de determinado bairro de Paris, de determinada região da França, de determinada região da Alemanha, de tal universidade alemã. Da mesma forma, e aí pensem como nós fazemos isso constantemente num contexto como o brasileiro. Como o brasileiro, em que um professor do Amazonas vai ser sempre um professor do Amazonas. Ele vai ser sempre um professor. As ideias que ele traz assim, do Amazonas. As ideias deles não podem ser universalizadas. Não podem ser universalizadas. Não podem, a sua ideia não pode responder um problema ali na frente. Só pode responder aos seus problemas. E nesse sentido, é entender que nós podemos fazer isso porque eles fazem isso com a gente. Então, e aí eu vou dizer depois como é que eles fazem, tá? Como é que os sujeitos do norte fazem isso com a gente. Eu vou terminar justamente com isso. Como é que os sujeitos do norte fazem isso conosco? Nós podemos começar a fazer isso com eles também.
dizer, esse sujeito é um sujeito que produz uma teoria de tal lugar e, portanto, ela é contextual e de uso nesse lugar. Pode, eventualmente, ser utilizada aqui. Mas o problema está aí. É que, muitas vezes, para ela caber aqui e funcionar aqui, o que nós fazemos é um malabarismo gigantesco. Malabarismo gigantesco para que essa ideia caiba em nosso contexto e seja usada em nosso contexto. Uma coisa é simples. Uma teoria, quando ela é usada de maneira própria, todo mundo a entende. Quando você precisa explicar demasiadamente um conceito para as pessoas que vão lê-lo, talvez, e aí é importante, talvez ele não te sirva. Ele não te sirva. Porque eu te garanto uma coisa, no contexto em que ele foi produzido, todo mundo entendeu o que ele estava dizendo. Todas as pessoas entenderam o que aquelas pessoas estavam dizendo. Não esqueçam, inclusive, que muitos dos autores que nós lemos escreveram os livros que nós lemos aqui, inclusive professores universitários, leem livros que foram feitos como manuais de estudantes de graduação. Manuais para estudantes de graduação. Então, o livro foi feito para alguém ler. E naquele contexto que ele foi, todo mundo entendeu. Se você precisou de 70 páginas para explicar um conceito, é porque talvez, ele não te sirva. Mas vamos lá. Já estou terminando. Eu trouxe aqui 2 exemplos para que vocês tenham noção de como isso é feito concretamente. E aí eu vou dar, como diriam os evangélicos, vou dar um testemunho. Eu sou professor da Universidade de Brasília, mas eu sou também presidente da Associação Brasileira de Pesquisa Autobiográfica. Isso para a gente parece pouca coisa ou quase nada. Mas vamos lá. O Congresso Internacional de Pesquisa Autobiográfica, que ocorre no Brasil a cada 2 anos, reúne aproximadamente 1.000 pessoas. A nossa associação tem, em média, entre 500 e 800 pessoas como associados. Sabe qual é a maior associação acadêmica do campo da autobiografia depois da Biograf? Chama IABA. É a Associação Internacional de Autobiografia. Ela tem 40 membros. 40 membros. Então, quando a gente fala de acúmulo, né, de massa crítica sobre a autobiografia, onde é que ela está sendo produzida? Onde é que tem massa crítica sendo produzida? Onde tem 40, onde tem 1.000. Assim, para colocar as coisas em termos. Assim. Se produz massa crítica onde? Onde tem 40 ou onde tem 1.000? E aí, eu trago esses 2 exemplos só para vocês terem como isso é feito. Né? A editorial Routledge faz um tipo de publicação que ela chama handbook, ou seja, são livros que de handbook não tem nada, que eles são grossos, grandes, pesados e são quase quilos de livro, na verdade. Cada livro tem 400, 500 páginas. Mas são livros que vão diretamente para as bibliotecas de universidades na Europa e na América do Norte e na Ásia. Basicamente, você publicou, ela é distribuída para todas essas universidades. Então, quando a editorial aceita um tema, é porque ela entende que esse tema tem relevância e, como tema relevante, merece um handbook para que um estudante de mestrado, de doutorado, de graduação, inclusive, que esteja desejoso de entender esse tema ou queira compreender, chegue ali e encontre o debate teórico desse tema nesse handbook. E o Ivor Goodson, que é um teórico do campo da pesquisa autobiográfica da Universidade de Essex, na Inglaterra, ou seja, apesar de ser, se eu não me engano, sueco ou norueguês,
ou finlandês, eu não sei exatamente, de um desses 3 países. Eu acredito sueco ou norueguês, mas que atua na Inglaterra, numa universidade operária, dessas que tem 3 turnos, sabe? Que nós conhecemos por aqui. Ou seja, ele não é um professor nem de uma universidade das mais prestigiosas do país em que ele atua. Ele vai fazer um handbook, faz um handbook internacional, que na sua apresentação diz que representa a produção da pesquisa narrativa no mundo, e não tem nenhum autor do Sul global. Nenhum sul-africano para contar a história assim. Não, pelo menos tinha um cara da África do Sul que falava inglês, que eu convidei. Não, nem isso. Não, mas não tinha um... E se lembrem da ressalva que eu fiz. O país que tem mais massa crítica na pesquisa autobiográfica no mundo é o Brasil. É o Brasil. Não tem outro. Talvez daqui a um tempo a Argentina consiga chegar perto. Mas nem isso a Argentina tem, população para poder chegar perto. A Argentina tem a população menos gente que o estado de São Paulo. Então, para chegar perto é mais difícil. Mas estão fazendo esforços nesse sentido, de ter mais massa crítica sendo produzida. Inclusive porque ela tem um doutorado só nisso, atualmente. Aqui nós temos linhas de pesquisa, professores pesquisando, mas lá eles têm um doutorado em pesquisa narrativa. Então, nenhum argentino foi chamado, nenhum brasileiro, nenhum mexicano, nenhum asiático. Assim, não, mas teve um indiano. Não, nenhum indiano. Só tiveram professores do norte global. Outro exemplo que eu trago, e já vou terminando com esse, tá? Para vocês terem só como exemplo, é a coleção que foi dirigida pelo Gaston Pinault. O Gaston Pinault é um dos pioneiros da nossa área da pesquisa autobiográfica. Ele dirigiu uma coleção que se chama Histoire de vie et formation. Essa coleção tem mais de 100 livros. Mais de 100 livros. Se vocês fizerem o esforço, eu fiz, né? Então, vocês fizeram o esforço de ir e ver table de matière por table de matière, você foi lá ver sumário por sumário, procurando pelos autores do Sul global, você só encontrará esses autores fazendo o quê? Provincializando o conhecimento europeu em seus países. Ou seja, nós temos mais massa crítica, maior quantidade de pesquisadores, mas não somos dignos de teorizar sobre o campo. Quem teoriza sobre o campo, inclusive, às vezes, numa mesma obra, e é curioso isso, numa mesma obra, tem um doutorando francês ou uma doutoranda francesa teorizando, e um professor de carreira consolidada no Brasil, no México, na Argentina, com 20 anos de carreira, falando sobre l'autobiographie au Brésil. Ou seja, a autobiografia no Brasil. Ou a pesquisa narrativa no México. Ou seja, o máximo que esse professor pode fazer, e os livros que lá estão, ou os capítulos de livro que lá estão, que têm autores latino-americanos, africanos e asiáticos, em sua totalidade, estão apenas para dizer isso. Como a pesquisa autobiográfica é feita em seus países. Esses sujeitos não têm condição para quem estava aí, esses sujeitos não têm condições de dizer teoricamente, de apresentar uma novidade teórica. Agora, a coleção está sendo dirigida pelo Hervé. Eu já fiz apelos a ele. Espero que isso mude. Que isso mude de alguma forma. Porque isso representa, de forma muito categórica, como nessa relação norte-sul há uma assimetria violenta. E é uma assimetria violenta que nos subalterniza. Mas é importante dizer
que nesse contexto nos subalterniza também porque permitimos essa subalternização. Existem exemplos de como fazer isso. Os indianos estão conseguindo fazer isso já há um bom tempo. Se lembrem, parece absurdo, mas assim, vocês sabem que os Estados Unidos foram uma colônia, né, também. Mas eles conseguiram fazer isso. Eles conseguiram se emancipar do conhecimento europeu. Eles dialogam com os europeus. Eles não se submetem aos europeus. Há uma diferença muito grande entre dialogar e se submeter. Em diálogo e submissão. E se há algo que eu estou disposto a fazer em qualquer contexto, é dialogar. E se tem algo que eu não quero fazer, não tenho intenção de fazer, e pretendo não fazer nunca mais em minha vida, é me submeter a quem quer que seja. E o meu projeto, que você fez menção logo no início, no qual eu trabalho os aspectos da colonialidade no pensamento educativo brasileiro, é justamente para pensar isso, em como eu posso produzir um conhecimento que não se submeta, que dialogue. E apenas isso, que dialogue. E caso não queiram o diálogo, não exista o diálogo, há uma coisa que a gente pode fazer tranquilamente, sem nenhum problema. Deixar de citá-los. Deixar de lê-los. Não haverá nenhum prejuízo para ninguém aqui. Da mesma forma que não houve um prejuízo para os norte-americanos, para os canadenses. Tá? É só a gente deixar de fazê-lo. Muito obrigado. Bem, então dando continuidade, eu vou abrir para as perguntas. Se alguém da plateia tem interesse, por favor, se manifeste. Tenho também aqui no chat do canal, do YouTube, diversas pessoas manifestando o prazer, a alegria, não é? Dizendo o quanto foi interessante ouvir o professor Rodrigo. Posso citar Helenilda Moreira, por exemplo, Dani Moraes, o professor Vinícius, que está conosco. E, professor, como a gente está um pouco adiantado, mas eu tenho que externar aqui uma situação que na sua fala me veio muito. Eu tenho trabalhado agora com um projeto em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e nós estamos iniciando um trabalho lá que discute exatamente essa questão da narrativa coletiva, numa reserva indígena, na reserva indígena de Dourados, né? E nesta reserva nós temos 3 etnias, né? Os Terena, nós temos o Bororó e o Guarani Kaiowá. Eu venho tentando fazer um trabalho a partir do conceito de tempo. E essa sua fala me indagou, me colocou em xeque, assim, né? Porque onde é que eu estou buscando? Ouvindo você, a questão da narrativa, a construção do conceito de narrativa nosso vem lá, vou pensar aqui, vou citar o Paul Ricoeur, por exemplo, que a gente lê, uma necessidade de ler o tempo e narrativa para nós que estamos discutindo a pesquisa autobiográfica. E o tempo também está ali, né? Eu estou pensando o Pinot, pensando Paul Ricoeur, e aí se fôssemos buscar na história, também seriam os franceses, os análises, né? A segunda geração dos análises que debruça sobre isso, inclusive, de maneira muito rica. E o que me colocou em xeque foi: será que eu consigo alcançar, né, o que estas comunidades que estão na reserva interpretam enquanto tempo? Ou eu faço ainda uma leitura a partir dessa perspectiva do colonizador do norte,
entende? Agora, foi exatamente essa reflexão. Aí eu quero trazer aqui uma questão para o debate. Até que ponto a pesquisa autobiográfica levanta na sua escrita, ou seja, na sua narrativa, porque nós produzimos uma narrativa também, né? O questionamento do ler a realidade na perspectiva do colonizador do Norte. Acredito que a sua fala já foi neste caminho, mas eu gostaria que você trabalhasse um pouco mais. Então, eu acho que a gente tem uma série de conceitos que são trabalhados no campo da pesquisa autobiográfica que reforçam uma lógica colonial. Um deles é a questão do tempo. Relação, por exemplo, o conceito de experiência é outro. Mas, por exemplo, nós temos o conceito de sujeito, por exemplo. Né? Sujeito. Não por isso, mas se o sujeito, nós estamos a tradição contemporânea toma sujeito a partir de Heidegger, né? Daquele que se implica no mundo, e aquele que se implica no mundo é aquele que está produzindo sentido sobre o mundo, portanto não é somente um ser, é algo além de um ser, porque ele consegue observar as coisas e pensar as coisas. Nós estamos falando de um tipo de sujeito que produz um certo tipo de subjetividade, que produz um certo tipo de vida interior, que também vai produzir um certo tipo de narrativa. Daí, por exemplo, a predominância das análises, tá? Aí já vem outro elemento de colonização. Boa parte das nossas análises derivam da análise textual dos modos narrativos. Então, nós fazemos uma análise de ciências sociais, né? Ou seja, uma análise de entrevistas, de experiências imersivas, do tipo observação participante, de diários, o que quer que seja. Nós fazemos análise, que é uma análise que quase todas elas têm origem na análise textual, quase todas elas, análise na forma da análise textual, que é uma forma de analisar modos narrativos europeus. Os povos originários brasileiros não fazem romance. Portanto, a longa duração, por exemplo, é meio complicado de se analisar a longa duração no sujeito que não produz uma narrativa longa, por exemplo. Ou uma narrativa que expresse o aspecto longitudinal do tempo, da temporalidade no narrado. Né? Essa é uma dificuldade. Essa é uma dificuldade. Mas são muitas as dificuldades, não são poucas, não. Eu digo que esse movimento, ele é um movimento, primeiro, de luta interna. Você vai lutar com você mesmo. O que é que eu vou fazer agora? Agora que eu sei, e que eu sei que é assim, o que é que eu faço? Agora que eu sei que é assim, o que é que eu faço? Eu já fui um sujeito que acreditei durante muito tempo que meu papel formativo e de formação dos sujeitos era de adesão. Ou seja, que meu papel, o tempo que eu ia passar aqui nessa carreira, nessa vida, seria para aprender a ler outros autores, saber reproduzir esses autores, para ser aceito como um bom professor, um bom acadêmico. Mas curioso é que nossos colegas de outros horizontes de formação não são formados para isso, para lerem outros colegas. Eles são formados para estar agora, por exemplo, de encontro com os índios Terena, ou com os Bororos, ou com os Guaranis Kaiowás, pensando com eles, ou pensando a partir deles, isso não é um problema também para pesquisadores, quais são as noções de tempo que esses sujeitos nos oferecem à sociedade mesmo, para pensar questões que um europeu não vai pensar. Quem fez isso com um certo cuidado foi o Viveiros de Castro, o brasileiro, o antropólogo brasileiro, conseguiu fazer isso de forma muito boa. A questão toda é essa aqui. Ao invés de a gente estar olhando, talvez, para o Viveiros de Castro, né, para tentar entender os tempos de outros povos que não são os nossos povos, nós estamos olhando para o Philippe Descolat. Só que o Philippe Descolat leu o Viveiros de Castro. É o colega do Viveiros de Castro. E na França ele é chamado de o Viveiros de Castro da França. Sabe? Então a gente tem que começar a dizer assim, peraí, calma. Sabe? Há uma produção teórica potente no nosso país. Potente. Ela só não sabe que é uma produção teórica. Essa é a questão. Vamos lá.
na conferência do Eliseu, ele elencou alguns marcos de operação mesmo, né? Dispositivos, né? De trabalho. Vocês perceberam quantos daqueles trabalhos, aqueles dispositivos, não eram europeus? Não eram europeus. Essa é a questão. Quantos não eram europeus? Não eram. Tá? Ele fez a menção ao memorial formativo da PASEG. Ele fez menção ao trabalho do Gabriel Murillo. Ele fez menção ao trabalho do Daniel Soares. Ele fez menção a mais mais uns outros dois, todos de pesquisadores daqui. É que a gente esquece que isso é teoria. A gente esquece que isso é teoria. E que isso tem valor, e que isso precisa circular, e que nós precisamos nos reconhecer enquanto autores, e que no momento que a gente passar a se reconhecer enquanto autores, passarmos a citar-nos, sabe? A ler-nos, generosamente mesmo, falando com generosidade, a gente passar a entender que o primeiro passo de um pesquisador é conhecer os pesquisadores do seu tempo. Porque senão a gente corre o risco de fazer o tempo uma pesquisa que não é do nosso tempo. E isso é perigoso. Não fazer uma pesquisa do nosso tempo. A gente está fazendo uma pesquisa de outro lugar. Talvez a pergunta que você tem que começar a se fazer é a você mesmo. Não é perguntar a Ricoeur nem a quem quer que seja. Sabe? Mas perguntar a você mesmo como você pode dar conta desse tempo que você está vendo que está sendo narrado por esses grupos que você está encontrando. Que tempo é esse? Como é que esse tempo pode ser chamado? Ele é mesmo isso? Ele está dentro de um círculo da temporalidade? É Ricoeur mesmo que, sabe? Não, talvez não. Ou talvez você avance nisso. Sabe? Você pegue Ricoeur e o transforme. Que a gente também tem uma visão sacra, né, desses autores. A gente pode ser mais iconoclasta, talvez, bater um pouco, sabe? E dizer, né, serve até aqui, porque a partir daqui, meu amigo, ele nunca viu uma tribo indígena. A partir daqui, ele nunca viu uma tribo indígena. Aqui sou eu. E dizer isso abertamente, dizer assim, ó, me desculpe, mas Ricoeur dá conta até aqui. Daqui para cá sou eu. É comigo. Bate no peito e vai, bota a bola para frente, entendeu? Isso. Muito bem, professor, mas considerando que a nossa formação acadêmica é toda ela colonizadora, né? É difícil você fazer isso, né? Romper esse muro, sabe? Quebrar esse muro. Você vai sempre pensar, poxa, mas tem toda uma produção já, né, teórica que sustenta, que está muito bem amarrado, né? Mas acredito que essa ousadia tem a ver um pouco com a fala da professora Inês de ontem, né, que é a questão da invenção, né, do ser inventivo. Quer dizer, é o ser criativo, é o sujeito que pensa. Eu acredito que a inventividade está exatamente no ser pensante, né? E há essa necessidade, acho que a sua fala reforça muito isso. Então, só quero agradecer e vou abrir a palavra. Alguém gostaria de falar, de fazer algum questionamento? Como nós estamos com o adiantado da hora, o pessoal já está aqui para fazer, não é? O momento cultural para o encerramento, estou vendo aqui, então eu vou dar uma adiantada nos nossos trabalhos, tá bem? Quero agradecer o professor Rodrigo pela disposição de estar aqui conosco esses 3 dias, né? Abrir um espaço na agenda, acreditou desde o início na possibilidade de pensar o primeiro encontro na região norte, né? Foi assim, as primeiras ideias surgiu de uma conversa com o professor Rodrigo, de não conhecê-lo ainda pessoalmente. Eu vi o Rodrigo pela primeira vez pela internet no CIPA, né? E aí ali eles, enfim, foi o primeiro contato. Daí eu desapareci, fiquei 1 ano e pouco, daí eu conversei com a professora Carol, conversei com a Mônica, conversei com o Felipe e a professora Mônica Costa. Falei, gente, a gente tem uma diretoria, quer dizer, tem um trabalho rico aqui
que está sendo feito, nós precisamos socializar isso, nós precisamos fazer alguma coisa, nem que seja uma coisa muito tímida, mas a gente precisa mostrar que estamos fazendo, né? E aí eu vou pegar a fala da professora Ivani Nascimento, e hoje que ela lembrou de um aspecto que eu falei, gente, ela tem razão. Eu vou deixar a modéstia de lado, como você fez. Este movimento, este encontro já nasceu grande, parafraseando Ivani. Porque a gente terminou de ter uma fala extremamente rica e que nos questiona enquanto pesquisadores, é exatamente isso que o Inveto tem que fazer, né? A gente não pode vir aqui, né, apenas para ficar, usando uma expressão dos anos 70, dourando a pílula, né? Mas é abrir, colocar o dedo na ferida, quer dizer, é dizer, olha, até aqui nós fomos, e agora, como que nós vamos andar? Como é que nós vamos pensar daqui para frente? Não é? E a fala de encerramento vem para fechar esses 3 dias de maneira muito rica. Então, eu quero agradecer à Universidade, mais uma vez, do Estado do Amazonas, à Universidade Federal, ao UFAM, o IFAM, neste momento a Universidade de Brasília, né, que nós estamos aqui com o professor Rodrigo, a Associação Brasileira de Pesquisa Autobiográfica, que sem ela não seria mesmo possível este evento. E, mais uma vez, assim, quem colocou a mão na massa e foram essas operárias que estão aqui hoje, que é as pesquisadoras do Grupo de Pesquisa em Sociologia Política da Educação, e neste caso, desculpa o Felipe, mas é o Felipe, da UFAM, as pesquisadoras do Grupo de Pesquisa Vidar em Intenções, as professoras Mônica Costa, professora Mônica Aikawa, a professora Carol Barroncas, né, que falou, acreditou também nessa ideia, então, só agradecer. Agradecer, obviamente, o diretor da Escola Normal Superior, né, aqui da UEA, que gentilmente cedeu o espaço para nós. E gostaria, então, de convidar nesse momento que a professora Inês, que esteve conosco esses 3 dias, viesse até aqui, professora à frente, professor Rodrigo, que nós vamos dar só uma lembrança, um gesto simbólico de dizer, ó, muito obrigado, tá bem? Então, professora Mônica Aikawa, professora Carol, por favor. Sobe aqui conosco, Ivani, por favor, enriquece isso. Obrigado, Rodrigo. Professor Inês, muito obrigado. Vamos tirar uma foto? Vamos. Tá. Então, esse é um gesto carinhoso de agradecer vocês estarem aqui conosco, dividindo, quer dizer, somando conosco toda essa experiência que vocês têm. Muito obrigado. Tá bem? Eu que agradeço. Foi muito bom te conhecer. Rodrigo, valeu. Obrigadão mesmo. Dando continuidade a cerimônia de encerramento, gostaria de convidar, então, só para fazer um momento cultural conosco aqui, que é o Stevenson, que ontem esteve, no dia 8, ele esteve apresentando o trabalho do ponto de vista da pesquisa científica, né?
E hoje ele vai, então, demonstrar como é que se pensa o jazz aqui no Amazonas. É isto, Stevenson? Aproveitar e agradecer a todos os participantes que estão online, que não puderam estar conosco nesses 3 dias, presencialmente, mas estiveram aqui. Acredito que algumas falhas em função do sinal ou de uma ou outra lista, foi muito corrido, peço desculpas, mas o mais importante é que vocês estiveram compartilhando conosco essas experiências. Boa tarde a todos e todas. É um prazer imenso estarmos aqui participando desse encerramento de um evento que foi incrível. Agradeço muitíssimo a toda a coordenação, aos professores que vieram de outros lugares, a você que acompanhou aí esse evento, as palestras, as mesas. E nós estamos aqui, eu e o Stevenson, para falar, para apresentar para vocês um projeto que também aconteceu dentro da universidade, na sala de aula, no momento da pandemia. Então, a gente está trazendo as nossas memórias dessa vivência de uma educação, né, por meios digitais num período pandêmico, num período extremamente complicado e que para nós aqui no Amazonas, para nós aqui em Manaus, ainda teve o agravante no começo de 2021, que foi a cheia. Então, além de todo o sofrimento causado pela pandemia, nós ainda vivemos com a cheia, né? E todo o desconforto, todas as questões, né, completamente assim, complicadas, né, que nós vivenciamos. E nós levamos a temática para a sala de aula na disciplina de arte e educação, nas oficinas de musicalização, contação de histórias, grafismo, teatro e dança. Então, nós vamos apresentar aqui um pouquinho do resultado, né, dessas oficinas e como esses alunos trabalharam essa temática da cheia, principalmente nas oficinas de musicalização, contação de histórias e teatro. E a gente começa com um poema de abertura. Era uma vez um poema. No princípio, era a palavra cheia. Palavra-chave, tema gerador, um vocabulário de rimas e a poesia começou. Era uma vez um poema que nasceu da rua, de olhar a cidade, de ver a vida que se modifica ao nosso redor. E eis que o poema chamou a melodia e se fez canção, revelação. A canção cresceu, inspirou histórias, depois foi para a tela. Brincou de mostrar-se, no meio da enchente, aos olhos passantes, trouxe o corpo e a poesia dançou. Movimento que foi crescendo, trazendo mais gente para modificar-se. E o poema enchente, cheio de arte, nos fez esperançar. E agora eu vou trazer um texto de uma das alunas, produzido nessas oficinas de contação de histórias, seguido do poema. É o texto da Ellen Bianca. Bianca é uma jovem de 18 anos que mora na cidade de Manaus. Nesse ano, ela está presenciando uma cheia histórica e vendo de perto quanto esse fenômeno tem causado um misto de emoções nas pessoas. Pensando nisso, ela escreveu um poema. Rio querido, rio amado, que o meu lar tem inundado, que a minha cidade tem chegado, causando problema, causando alegria, com muito destaque durante todo o dia. A Julie escreveu a seguinte história. Certo dia, uma menina passeava pelas casas perto do rio, quando lá no céu as nuvens começaram os trovões e lançar na terra muitos raios. Assustada, ela observou todo aquele desfecho que acontecia no céu, que parecia muito bravo com a terra, até que começaram a cair os pingos de chuva.
Os pingos vinham em grande quantidade, muito rápidos, muitos pingos. Quando a menina olhou, a água já estava acima de seus pés. Então, subiu numa canoa e foi embora com os outros moradores. Vendo tudo cheio de água, levou até o lixo junto pelas águas. Parecia até que o céu queria limpar a terra. Assustada e maravilhada com o poder do céu, a menina sentiu seu coração acelerado pelas águas que transbordavam do rio. Até a chuva ficou cheia de tudo, e bote cheia nisso. Cheia, ouço o som da tempestade que clareia, desespero causado por esse céu encrenqueiro, água em abundância. Quase perdi a esperança, ânsia de aldeia, meu coração incendeia. Dança no frio, nada sombrio, minha alma deságua na cadeia do rio. Prende quem suja, diverte quem o viu. E a Thaís contou a história da Tatá. Tatá é uma menina que mora na cidade de Manaus. Nessa cidade, há um rio bem grande que sempre enche bastante. Nesse ano, a cheia foi histórica. Então, Tatá saiu de casa e foi ao centro da cidade para ver melhor como estava a situação. Ao observar a água, Tatá escreveu uma música. No Amazonas há um grande rio que tem seu lado calmo, seu lado bem sombrio. E entre as águas há muitas histórias, muitas delas ficaram para sempre na memória. Chega cheia, surgem os problemas, perdas, desesperos e outros dilemas. Que tristeza! Mas não se perde a esperança, sempre há um lado belo de toda essa abundância. E esse aqui, então, é um pouco das histórias que foram criadas a partir das experiências dos alunos que estavam nesse mundo remoto, alguns em Manaus, outros, né, em cidades do interior, e vivendo mesmo essa experiência da pandemia e a cheia. E a gente registrou tudo isso, né, como parte das nossas aulas, das nossas memórias, porque a cheia é algo que nós vamos viver periodicamente, né? Então, é um contexto nosso amazônico, é um tema que ainda não é explorado na sala de aula, ou pelo menos não era, né? E agora a gente produziu material para isso. Então, a gente tem um audiovisual com essas músicas que foram gravadas em estúdio, né? O estúdio do Stevenson. Nós gravamos as músicas dos alunos e elas estão disponíveis no YouTube, as canções. O material em PDF está com as músicas cifradas, então é material que pode ser utilizado na sala de aula. E as partituras, né, nós vamos cantar mais uma música, mas o Stevenson vai comentar um pouquinho, né, da condição dele enquanto artista, professor, produtor, né, articulador cultural também desse projeto. E o Stevenson foi meu aluno nessa disciplina, foi meu orientando e depois, né, o professor que me ajudou com esse projeto da Cheia. Olá, boa tarde, me chamo Stevenson. Agradecer a oportunidade aqui deste grande evento. Agradecer o convite da professora Evani, novamente, de poder relembrar esse grande momento, né? Essa memória eternizada que ficou, que contribuiu bastante, principalmente para a minha turma, para as outras turmas, para a própria universidade em si, né? Que é um trabalho de pura reflexão, da gente compreender o próprio contexto histórico em qual a gente estava inserido, né? Assim como artista e professor, ao mesmo tempo que a gente estava fazendo a produção do trabalho, vinha a reflexão da importância dos artistas poderem compartilhar esse momento com os alunos, de poder musicalizar, não de dar a voz, mas de oportunizar as vozes de cada aluno, né? De eles poderem estar fazendo a criação do poema,
criando melodias, mas, ao mesmo tempo, ensinando música, que a professora Evani estava fazendo. O que é uma melodia, o que é um ritmo. Ao mesmo tempo que eles estavam falando sobre história, geografia, estavam falando sobre arte, sobre educação, refletindo. E principalmente, eu acho que o âmago desse momento foi a pandemia que estava em jogo, né? Assim, a questão saiu um pouco do plano convencional e foi para um plano mais humanizado, né? Onde a gente pôde socializar, fazer música, fazer arte, compartilhar os sentimentos. Interessante que eu lembro da construção de alguns alunos, professora, que eu não consigo fazer, eu sou tímido, alguma coisa nesse sentido. E no final eles vinham com uma obra muito bonita, que aquilo mostrava, né, que é o que a educação e a arte faz, né, de mostrar aquilo que vem de algo interno, que seria a partir da própria música em si. Eu acho que o processo musical foi interessante, que acho que foi uma das primeiras experiências que eu voltado assim para a educação, né? Sempre foi numa questão profissional, assim, em outros ramos, outros segmentos, mas assim foi bem significativo para mim como professor e artista, essa correlação, né? Essa ideia dupla de eu como artista estar contribuindo para a educação. Acho que isso é o fundamental para mim, como que foi um grande contribuinte para esse processo. Agradecer novamente a professora por essa oportunidade. Também para os outros, agradecer também os outros colaboradores que contribuíram, que foi a Lab Free, né, que é a produtora que contribuiu também para o nosso processo. Foi o Raniel, o produtor também, o Otto, que os meninos também são artistas, né, cantores de rap da cidade, que o primeiro momento que eu lancei o desafio para eles, vamos musicalizar poesias dos alunos da universidade. Mas como assim? A gente nunca fez isso? É algo bem diferente, né? E quando eles foram lá, e foi totalmente um desafio para eles, e eles compreenderam. Acho que foi esse que foi ali a virada de chave. Artistas do nosso cotidiano, da nossa realidade, quando eles se deixaram à frente do desafio, eles perceberam, por como eu não tive isso na minha escola, né? Alguma coisa nesse sentido. Porque não tem hoje em dia na nossa escola. Então, eles perceberam a importância do trabalho da professora Evani. E, assim, a professora Evani, ela ajuda na formação de multiplicadores desse processo. Né? Como ela fala, é um trabalho de suma importância, da cheia, a maior cheia da história que nós tivemos. As escolas, pouco se falam sobre isso. Né? E a professora Evani está sendo uma pioneira nesse sentido. Falou qualquer musicalidade dentro da escola, trabalho de arte com educação, cheia, regionalidade, né? Quando o professor traz a ideia da regionalidade, de entender que nós fazemos parte dessa região, né? Desse espaço, como o professor falou, o professor Eliseu, né? Do espaço geográfico, o espaço da memória geográfica, a memória de tudo. A gente entender que nós fazemos parte desse processo também, e que nós somos memória, assim como a cheia foi. Acho que esse foi a grande contribuição do trabalho. E agradecer novamente. Isso aí. E como a gente pediu, né, para os alunos, pensem que vocês vão trabalhar com crianças. Como é que vai ser a nossa linguagem para trabalhar o tema da cheia com crianças? E aí tem aqui uma historinha, um personagem que a Iriane construiu, e em seguida a música, né, porque nós fizemos esse processo de escrever um poema e musicar o poema. Então, ela fez já pensando, né, nas crianças pequenas e como trabalhar essa temática da cheia. Ela traz a história. Miguel, o pequenino, estava na praia em um sábado não muito ensolarado, quando sentiu algo lhe molhar o rosto e questionou sua mãe o que seria aquilo. E sua mãe, cantarolando, lhe respondeu: chuva é pingo que dá no vem vindo, trazendo para a mente uma calma latente. Como pode água fria trazer também alegria? Basta crer que no domingo nos trará um dia lindo. Chuva é pingo que dá no vem vindo, trazendo para a mente uma calma latente. Chuva é pingo que dá no vem vindo. E assim nasce uma canção para a criança. E desse processo,
A gente produziu a música, que foi a música tema, que vocês podem encontrar, então já a indicação aí, entrem lá no canal do YouTube, Evani Nascimento, procurem lá a música A Cheia, procurem o projeto temático A Cheia, é um audiovisual de 35 minutos, mostrando todas as produções dos alunos. Tem a música com o clipe, a coreografia que os alunos produziram, cada um da sua casa, é uma das imagens bem tocantes nesse sentido. O clipe, a música gravada, né, pelo Félix Aranha, que foi quem musicou o poema. E nós temos também a música instrumental, né, com o maestro Wolfgang, que fez a música diretamente lá da Suíça. Ele fez a música diretamente da Suíça, né, junto com os integrantes do projeto dele aqui do Amazonas. Então, foi um projeto, né, virtual que reuniu pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo. E o poema, né, que deu origem à música tema da Cheia. Né? A Cheia está cheia de quê? Cheia de rio, cheia de gente, é enchente. A Cheia está cheia de dor, tem cheia de amor, a gente sente, é a enchente. Sobe a água, sobe a rua, sumiu a calçada, a rua flutua. A chuva da trégua só deixa mágoa, a cidade flutua no espelho d'água. E aí nós vamos fazer voz e percussão para finalizar o nosso experimento aqui, voz e percussão da Cheia. A Cheia tá cheia de quê? Cheia de rio, cheia de gente, é a enchente. A Cheia tá cheia de dor, tem cheia de amor, a gente sente, é a enchente. Sobe a água, sobe a rua, sumiu a calçada, a rua flutua. Sobe a água, sobe a rua, sumiu a calçada, a rua flutua. A chuva da trégua só deixa mágoa, a cidade flutua no espelho d'água. A chuva da trégua só deixa mágoa, a cidade flutua, flutua no espelho d'água. A Cheia tá cheia de quê? A Cheia tá cheia de quê? Obrigada. Para quem está aqui, a gente não conseguiu trazer o Félix, porque ele é artista, professor, né? Nós três aqui, né? Artista, professor, e ele está na escola, infelizmente não pôde vir, mas esse foi um projeto muito bonito, né? Que para os alunos, né? A experiência dos alunos, eles dizem que foi o respiro durante a pandemia, né? Foi algo que nos manteve vivos, e eu digo para eles que foi um investimento muito grande, meu, né? Nosso, de todo mundo que se envolveu, como se a gente estivesse assim, desesperado por alguma coisa que nos motivasse a levantar todos os dias, né, e acreditar que a gente ia sair disso. Então, a gente conseguiu isso por intermédio da arte, com a música, com a poesia, com a dança, né, com essa conexão toda, e a gente tem esse projeto como um resultado. E a gente já está conversando aqui para fazer um espetáculo musical, porque material a gente tem, né, Stevenson?